Kombi a rodar, trazendo histórias e curiosidades pra contar. Chromecast é o seu lar, venha se inspirar em cada episódio, um novo mundo pra explorar. Porque o impossível só é uma opinião. Chromecast, o seu podcast, vamos celebrar com alegria e conhecimento prontos pra brilhar. Venha conosco, juntos vamos sonhar. A Kombi é a estrada, a aventura está no ar. Conteúdo rico pra mente alimentar, cultura e risadas. Eu sou apresentador da Kombi mais amado do Brasil, o teu podcast, e hoje o episódio 43, o segundo do episódio do ano. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir hoje. Hoje a gente vai fazer um ao vivo, juntamente com o Robério Lucas, ele que é de finanças, vai falar um pouco sobre o livro dele, que ele está lançando aí. E para você, pessoal da grande região aqui de Imbé, de todo o Rio Grande do Sul, é muito importante quando você faz essa organização. Eu aceitei ali, vamos ver agora se vai entrar. Olá, Robério, tudo bem? Boa noite, vamos fazer os testes aí primeiramente. Fala, Everton, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho aí? Tudo certinho. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tô ouvindo aqui, só ajeitando aqui a câmera, tá tudo ok. Tá certo, tá bonito aí na câmera aí. Tá certo. Ô, Robério, primeiramente quero te agradecer aqui, seja bem-vindo ao KombiCast. Hoje a gente tá fazendo aqui meio improvisadão aí, e para ser assim, né, hoje no ao vivo, quero te agradecer a oportunidade, a confiança também, e pode falar para os nossos seguidores que daqui a pouco eles estão entrando aí, eles sabem que a gente dá sempre uma atrasadinha aí, e pode falar aí. Não, maravilha. Primeiramente agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão participando, aqueles que vão assistir depois, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, que às vezes as pessoas assistem outro horário, né? E desde já agradecer a presença de todos, pelo seu tempinho aí que vai estar conosco. E vamos conversar um pouquinho aí sobre como sair da dívida, fazer um planejamento financeiro, é importantíssimo. E já pega aí o aviãozinho, já manda aí para todo mundo, seus colegas, seus amigos, familiares. Ainda dá tempo, que a gente está apenas começando. Isso aí. Eu quero explicar aqui, deixar bem claro, que em algumas horas este ao vivo sairá aqui do Instagram e irá lá para o YouTube. Então, já corre aí. Se tu está nos assistindo já no YouTube, quero te agradecer também e pedir para você se inscrever, tanto aqui com a gente, do KombiCast, como do Robério também. Muito obrigado a todo mundo que está entrando, mandando coração aí. Peço para você compartilhar, curtir, seguir a gente aí, nós dois aí, para que a gente está na batalha aí, né, Robério? Isso, estamos aí sempre tentando atingir o máximo de pessoas possível para que nosso conteúdo, né, chegue para mais pessoas, né, que é importante, né? Tanto o podcast, o seu, do KombiCast, né, que está sempre recebendo várias pessoas, né, várias pessoas que possam estar ajudando, estar acrescentando na vida de outras pessoas, isso é importante. E também a questão aqui do meu conteúdo, que é o conteúdo educativo, e que vai ajudar muita gente também que precisa. Ô, Robério, para começar, aonde tu nasceu? Para falar para os nossos seguidores aqui, da onde tu está falando? Eu sou do interior da Bahia, cidade linda e maravilhosa chamada Boquira. Abraço aí a todos os meus amigos conterrâneos de Boquira. Inclusive, agora em julho do ano passado, eu fiz o lançamento do meu livro lá. Foi sensacional, foi extraordinário, né? Então foi muito bom. Então um abraço a todos. Aqueles que estiverem assistindo aí, já compartilha com o restante da galera. E moro atualmente em Brasília, né? Já tem 23 anos que eu estou aqui. E já sou um brasiliense também, né? Tá certo. Aonde o Brasil inteiro gira aí, né?
tá tudo acontecendo aí. E, ô Robério, por que tu decidiu ir para Brasília? Eu trabalhava eu comecei minha vida profissional ali, né? Acabei fazendo magistério, fiz 2 anos, dei aula durante 2 anos e meio, aí não segui, né? Acabei que eu não segui na área da educação formal mesmo, né? Como professor, mas minha base é como professor, por isso que hoje vim para a educação financeira, acabou uma coisa alinhando com a outra. E aí minha irmã já morava aqui, ela me chamou e eu vi a oportunidade, né? De uma cidade grande, aquela coisa toda, aquele sonho e tal, e aí Deus também foi propósito de Deus, né? Ter vindo para cá, que aqui eu conheci a minha esposa, construí a minha família, tenho 2 filhos, lindos, maravilhosos. E aí a vida vai seguindo aqui. Mas sempre que dá, nós estamos lá para poder não esquecer das origens nunca, né? Tá sempre lá prestigiando. Tá certo. A gente já falou com pessoas assim que, como é que diz, aquele negócio da Alice no País das Maravilhas, né? Se tu não sabe de onde veio, para qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. E eu acho muito bonito isso, Roberto, de ti, honrar as tradições, também aonde tu vem, né? E acho que é bem importante esse teu sucesso que tu tá fazendo ali, que me chamou bastante atenção, um pouco da tua história lá com o MC Drama lá, né? Quero mandar um grande abraço, ele fez a conexão da gente aí, e eu quero deixar aqui bem claro também, que está no YouTube também, o episódio do Robério com o MC Drama também, né? Toda a história ali, ele conta ali também. Então, vamos adiantar um pouquinho o processo, e vamos ao ponto. Qual é o... Roberto, já vou te perguntar de início já. O que coloca a pessoa em uma situação assim de quase um suicídio financeiro, como diz, né? Por que a pessoa se endivida? Qual é o maior ponto que tu vê nos teus clientes? Também quero deixar aqui bem claro que o Roberto também faz essa consultoria, essa assistência para as pessoas, a reorganização, né? Isso, exatamente, né? Isso, exatamente. Eu sou formado em gestão financeira, né? Tenho uma especialização em educação financeira e também estou terminando a especialização agora atendimento a endividados. Como eu acabei ficando endividado, bastante endividado no período da pandemia, né? Eu tinha um comércio com a minha esposa, acabamos aí algumas situações acontecendo, muita gente também teve problema na pandemia, né? E ali na pandemia eu digo que foi assim uma mudança de chave ali para muita gente, né? Para muitas pessoas, de transformação. E foi na minha vida também. Coisas ruins que aconteceram, mas tudo com o propósito de Deus, né? E eu costumo dizer, também assim, eu sou, aqui para quem não conhece, está aqui ó, o livro, sou autor desse livro, Chega de Dívidas, sou um dos autores, na verdade a gente chama de coautoria, né? São 20 educadores financeiros, aí cada um escreve alguns capítulos, e aí a gente divulga, tem o digital, depois nós vamos falar mais a respeito, tem também o físico que mando para qualquer lugar do Brasil. Mas assim, eu costumo sempre, quando eu começo minhas palestras, meus treinamentos, cursos, aí afora, né? Eu gosto de sempre falar que a primeira mudança que a gente começa eu gosto mais do café, mas a gente tomar aquele chá conosco mesmo. É tomar um chá comigo mesmo. Que é o quê? Tá certo. É você adquirir o conhecimento, é você desenvolver habilidades com o conhecimento adquirido e você ter atitude com o conhecimento e habilidade que você desenvolveu. Então, com esses 3 pontos aí, você consegue desenvolver todas as situações suas, tanto seja ela financeira, emocional, seja ela espiritual, todas as áreas. Mas um ponto principal que as pessoas, às vezes, assim, que eu tenho trabalhado muito, principalmente com minha esposa, que hoje esse ponto que eu fiquei com problemas financeiros, e ela teve alguns problemas, lógico que eu também tive, né? Alguns problemas emocionais, nós casamos e se juntamos. Eu fui para a área financeira, para ajudar outras pessoas com a educação financeira, e minha esposa se tornou terapeuta para cuidar dessa parte emocional, essa parte de traumas, essa parte de medos, fobias, entre outras coisas. Porque a questão do endividamento, a questão da pessoa ficar endividada, não tem apenas a ver com o dinheiro. Tem muito a ver com o comportamento, tem muito a ver com os hábitos, tem muito a ver com a atitude, com disciplina, porque senão, assim, então eu atendo pessoas que ganham
que tem um salário mínimo, que ganham um salário mínimo, mas já atendi pessoas que ganham 10 salários mínimos. E às vezes o problema sempre é o mesmo, é mudança de hábito, mudança de comportamento. E tem muito a ver com as nossas crenças. Então, se você não mudar e você não perceber o que é que de lá do passado te está fazendo, te bloqueando hoje em dia, você não consegue mudar isso. Senão, pessoas que recebem 10, 15 salários mínimos não ficavam endividadas. Então, o problema às vezes nem sempre é o dinheiro. Então, você ter isso bem claro. Adquirir o conhecimento sobre o assunto, desenvolver uma habilidade e ter a atitude de querer mudar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? E mudar ali algumas crenças, alguns comportamentos que podem te atrapalhar no decorrer da caminhada. Tá certo. Por aí que a gente começa. Ô Robério, então, às vezes é uma questão cultural também, né? Da região ou da cidade, ou também familiar também, né? Como às vezes é uma cultura, fazer faculdade é bobagem, tu estudar, às vezes é uma cultura que, não, para que estudar e tal, e se educar e tudo também, né? Sim, essa questão, principalmente essa questão das crenças, ela envolve muito, né? O ambiente que você vive, por exemplo, a sociedade pode te influenciar, a igreja, a escola, a família, tudo isso vai gerar ali em você as crenças, e principalmente assim, as nossas crenças elas são formadas principalmente ali dos 3 aos 7 anos, né? Tudo aquilo que você ouviu, que você acabou, aquilo que a crença é o quê? Uma comunicação, né, que se tornou um pensamento, e esse pensamento se torna um sentimento. E automaticamente esse sentimento se torna uma crença. E toda crença ela é autorrealizável. Então ela vai se tornar a verdade na sua vida. Seja ela boa ou seja ela ruim. O que é que eu tenho que fazer? É identificar e procurar mudar algumas situações. Por exemplo, uma palavrinha que todo mundo fala, que você já ouviu na infância provavelmente, que todo rico é ladrão. Coisa que dependendo da cidade, dependendo da cultura, você já ouviu isso em algum lugar. E se você acreditar nisso piamente, você nunca vai conseguir ter um dinheiro suficiente para se tornar rico. Não que a riqueza seja apenas sobre dinheiro, né? Prosperidade. Tem muitas outras coisas envolvidas a riqueza. Não é só sobre o dinheiro. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Um exemplo que eu dou muito assim nos meus treinamentos, nas minhas palestras, é o seguinte. Você imagina uma criança ali de 3 a 7 anos que está formando o caráter dela, formando as emoções dela, ela viver num lar onde os pais brigam a todo momento por causa do dinheiro. A gente sabe que nem sempre o problema principal não é o dinheiro. Há algumas outras consequências que geram ali a confusão. Então, se aquela criança vive naquele ambiente, onde ela vê o pai brigando, onde ela vê a mãe brigando, e ela entende que aquilo é por causa do dinheiro, no subconsciente dela vai ficar subentendido o quê? O dinheiro é algo ruim, está trazendo confusão para a minha casa, para a minha família. Se ela não tratar aquilo no futuro, o que é que vai acontecer? Quando ela começar a ter dinheiro, ela vai dar um jeito de gastar aquele dinheiro, ela vai repelir aquilo dela, ela vai afastar. Ou seja, ela pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se aquilo lá ainda está traumatizado, está uma crença na cabeça dela, na mente dela, aquilo ali pode ser um bloqueio para que ela cresça e que ela prospere. Entendeu? Então, às vezes você... Roberto, o que as pessoas me procuram assim, Roberto? Eu ganho 3x e estou gastando 4x. Alguma coisa tem aí que está acontecendo, não é apenas o dinheiro. E a primeira coisa que normalmente eu trato com as pessoas é essa parte aí do comportamento, hábito, crença, então essas situações. E aí, rapidão, para a gente fechar essa parte das crenças, são três pontos principais relacionados à crença. Que é o quê? Que é a nossa crença de identidade, a nossa crença de capacidade e a nossa crença de merecimento. Então nós temos que trabalhar com todas elas. Aquela situação, descobrir quem você é. Foi o que aconteceu comigo. Até meus 40 anos, cheguei, eu fiquei desempregado, sem saber o que fazer, com 2 filhos e uma família para cuidar. Falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda. Eu dou graças a Deus sempre, onde eu vou, eu falo isso muito, assim, Deus primeiramente na minha vida e meu sogro e minha sogra, que na hora que eu precisei me ajudaram, e me apoiaram e fizeram com que as coisas, porque aí eu tive que dar um passo atrás. Às vezes você vai ter que dar um passo atrás para poder buscar isso, verificar o que está acontecendo, quem você é, o que você busca, o que você está buscando para a sua vida, o que você está querendo para a sua vida. Aí depois vem a crença de capacidade, eu não sou capaz, eu não mereço, e a de merecimento, que eu não mereço aquilo.
E aí vem o grande ponto. Por que a gente se endivida? Porque nós trocamos essa sequência. Saber quem você é, saber que você é capaz e que você merece. Só que nós queremos fazer o que primeiro? Nós queremos primeiro ter antes de ser. Então, se você quer ter antes de ser, você não vai conseguir. Você pode receber todo o dinheiro do mundo. Por que as pessoas às vezes ganham no Big Brother, que está aí na moda, às vezes perde tudo? Por que as pessoas às vezes ganham dinheiro na Mega Sena ou algo assim, um prêmio, e acaba perdendo tudo, voltando numa situação até pior? Porque ela não está acostumada, nós não tivemos essa educação financeira. Nós não tivemos isso na nossa vida. E isso vai atrapalhar lá no futuro. Ô Robério, muito interessante, muito gratificante te ouvir, assim, porque a gente vai aprendendo, que tu pega lá atrás, assim, de uma expectativa, assim, tipo, de um olhar, de uma ótica, que as pessoas não estão acostumadas. E tu acredita que também que a escola, a educação, tu como professor também, deveria ter uma educação financeira dentro das escolas, que é o que mais fala na internet também, ou a gente ouve os pais também, a terem uma educação financeira, se não for a parte dos pais ensinando, nas escolas também, ser integrado isso? Hoje é essencial, e graças a Deus, assim, com a questão da tecnologia, com várias pessoas, várias influências, né, falando sobre educação financeira, nas escolas hoje já tem um projeto, as pessoas já estão aprendendo, as crianças já estão aprendendo na escola, isso já é um desenvolvimento e tanto, que nós não tivemos isso. Eu costumo dizer que nós aprendemos ali literalmente na tora, né? Aos trancos e barrancos, vendo nossos pais, nossos avós, como é que eles lidavam com o dinheiro, e aquilo foi formando a nossa relação com o dinheiro, né? O nosso comportamento, o nosso relacionamento com o dinheiro. Por isso que às vezes nós não conseguimos lidar, né, com o dinheiro. Então, assim, isso aí com certeza é essencial e está mudando cada dia mais, já é projeto do governo, nas prefeituras, em todo lugar já tem, os professores já têm treinamento, já têm curso para poder trabalhar. Lógico que não é nada aprofundado, né, porque são coisas iniciais, mas já é um bom começo já, isso já ajuda bastante. E é importantíssimo, é aquilo que no início você falou. O conhecimento é tudo, a educação é tudo. Então, independente do que você pensa, se você vai fazer uma faculdade ou não, você tem que fazer, tem que ter. E aí você vai crescendo. Mesmo que você tenha que ser um empreendedor, mesmo que você tenha que ser um grande empresário, é importante você ter o conhecimento técnico, é importante. Robério, a nossa base aqui, sempre quando a gente traz, além das histórias, a gente fala muito naquela famosa frase, né? Que o impossível é uma questão de opinião, né? A opinião para alguns são o impossível para ti pode ser impossível, mas para mim eu posso tornar possível, ir lá e trabalhar e tornar possível. Qual é a história, assim, no teu trabalho, através do teu trabalho, das tuas palestras ali, do teu livro, ou das tuas consultas, que fez, assim, foi bem desafiador, assim, que o cara pensou assim, agora todo mundo falava assim, esse cara aí não vai dar certo, e deu certo através da tua consultoria ou da tua assistência ali para a situação ou da pessoa. Olha, a gente faz eu também sou cooperado de uma cooperativa que presta serviço para várias empresas. A gente presta serviço através dessa cooperativa, é a Sebrasa. Inclusive, todos os tipos de atendimento, de consultoria para a sua empresa, para a sua cooperativa, você que precisar, e é só entrar em contato, @Sebrasa tem lá no Instagram, e nós fazemos parte são vários profissionais de várias áreas, e que presta consultoria, mentoria, também treinamento para outras empresas. E para mim o mais gratificante foi quando eu fui fazer um treinamento para mais de 40 pessoas aqui da região, que era aquelas pessoas que são o pessoal que trabalha com reciclável, são os catadores de lixo fazer reciclável. Então, quando eu vi os olhos daquelas pessoas brilhando ali, quando você fala de educação financeira, de planejamento financeiro, pessoas que ganham ali, às vezes, nem um salário mínimo, então aquilo aí para mim foi gratificante, você ver colocar as atividades, as pessoas fazendo, as pessoas estarem fazendo aquela atividade, tá pensando, tá sonhando, tá buscando um objetivo, tá tendo metas, né? Porque se você não tiver sonhos, objetivos e metas, não vai adiantar. Você pode fazer tudo que você quiser fazer na vida, mas você tem que ter objetivos, você tem que ter planos, tem que ter sonhos,
E aquelas pessoas ali, mesmo as pessoas simples, humildes, mas ali querendo, buscando, eu falo, isso aí não tem preço. Quando você vê assim, a pessoa fala para você, Roberto, obrigado, você mudou a minha vida, você mudou o seu conhecimento, me ajudou muito, o seu comprometimento comigo também me ajudou muito. Então isso aí não tem preço. Quando a pessoa fala assim, não sei o que seria da minha vida se não fosse você. A pessoa fala, foi Deus que colocou você no meu caminho. Então isso é o que eu quero, isso é o que eu pretendo para as pessoas que eu atendo, porque foi o que aconteceu comigo. Eu estava sem norte, sem saber o que fazer, e eu busquei a educação financeira, eu fui atrás de um mentor, de uma pessoa para me ajudar, encontrei esse instituto hoje onde eu fiz a minha formação, né, que é o Instituto Soper, que é uma escola de educadores financeiros. Então, ali eu conheci alguns mentores, algumas pessoas que ajudam a gente a crescer, né? Até hoje nós temos grupos de educadores que toda hora que você tem algum problema, alguma dificuldade, você está ali para poder ser atendido. Então, é isso que eu quero, transbordar na vida das pessoas aquilo que eu tô conseguindo adquirir como conhecimento. Então, isso não tem preço, entendeu? Tá certo. Tu fala assim que o negócio chega a ser meio filosófico também, né? Chega a inspirar, assim. Ô Robério, e a pessoa organizou a cabeça, tá focada nos 3 pontos que tu falou. E como fazer agora? Como fazer? Algumas pequenas dicas na prática para as pessoas que vão nos assistir aí. Aí entra mais 3 pontos. Vamos lá, entra mais 3 pontos. Que é o quê? É o 3Cs, os 3Cs da organização financeira. Que é clareza, consciência e, mais uma vez, o comportamento. Eu primeiro preciso ter clareza. Clareza, qual a minha situação atual, onde que eu estou e aonde que eu quero chegar. Ou seja, Roberto, hoje eu estou endividado. Beleza, nós sabemos que você está endividado. Então, é a clareza ao que nós sabemos agora. Então, está tudo certo. O que é que nós temos agora? O que é que você quer agora? Daqui 5 anos, 10 anos, você quer estar do mesmo jeito? Quer estar pior ou quer estar melhor? Opa, eu tenho clareza. Eu tive a clareza ali da minha situação. Foi o que aconteceu comigo. Perdi a empresa, eu tinha saído do trabalho para ajudar minha esposa, acabou que não deu para a gente continuar por causa da pandemia, teve que fechar tudo. Beleza, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu estou clareza da minha situação, tá só bagaceira, né? Aí depois a consciência, agora eu tenho a consciência que nem sempre o conhecimento técnico, por isso que é importante a questão do comportamento, nem sempre o conhecimento técnico vai fazer com que você seja um cara expert na finança. Às vezes um cara que é formado em administração, um cara que é formado em contabilidade, eu sempre trabalhei nas empresas, no setor financeiro das empresas, mas no meu eu não estava conseguindo fazer. Então, às vezes, isso não quer dizer que você ter o conhecimento técnico vai te ajudar totalmente a você ajustar as suas finanças. Então, o conhecimento das suas emoções, do seu comportamento é importantíssimo. E aí entra a consciência. Qual a consciência, Roberto? A situação que eu estou hoje é uma situação que eu não desejava. Então, eu preciso mudar a situação. Aí vem o comportamento. Quais os tipos de comportamentos que eu tenho hoje que me trouxe até aqui que eu preciso mudar para me levar além do que eu estou hoje? Eu fiz o quê? Eu gerei a consciência, sentei com a minha família com isso e falei, do jeito que a gente está, não tem como mais a gente se manter. A gente vai ter que tomar uma atitude. E a atitude foi, regredi, fui para a casa do meu sogro, a gente fala entre aspas, né, graças a Deus pela vida deles, né? Nós ficamos ali 2 anos, demos um passo para trás para poder impulsionar para frente. E aí você começa a fazer isso. E aí eu trabalho com os clientes sempre o quê? Fazer um planejamento financeiro, você fazer através de anotações, através de planilha, através de um caderno, de aplicativo, qualquer coisa desse sentido, você vai fazer o seguinte, a partir de agora, eu tenho que fazer esse processo funcionar. Ou seja, quanto que eu estou tendo de renda, quanto que eu estou gastando. Clareza. Eu estou tendo clareza. O que é que eu preciso mudar? Consciência. O que é que eu preciso mudar nesses meus gastos que está ultrapassando a minha renda? Qual o comportamento, quais são os gastos que eu preciso diminuir para mexer, para mudar essa renda? Ou o que é que eu preciso aumentar da minha renda? Aí entra a questão da renda extra. Porque não tem meio termo, tá? Então é assim. Ou você, nas finanças nossas, assim, a gente complica muito as finanças, mas se a gente for ver, é bem fácil.
É simples. Ou você ganha mais, gera mais renda, ou você gasta menos. É o fluxo de caixa de toda empresa. O nosso CPF é a nossa empresa. Tem o CNPJ das empresas que a gente trabalha, o nosso é o CPF. Aí você tem que fazer o fluxo de caixa. Como é que as empresas funcionam? Tanto quanto que entrou, quanto que eu tive de gasto, quanto que saiu, quanto que eu tive de despesa e qual o fluxo de caixa, quanto que sobrou, qual foi o meu lucro. Pronto, é isso que você vai fazer. E a partir dali você vai começar a fazer planejamento. O que é que eu vou fazer com esse lucro ou com esse prejuízo? Aí você vai ter essa clareza, mudar a consciência e mudar ali a questão dos comportamentos. Eu quero, é muito importante, assim, eu acho bem bonito com as pessoas falarem, assim, principalmente agora tu, Roberto, que assim, ó, que faz isso na tua vida, aplica todos os dias isso na tua vida e acontece e dá resultado, que acho que o pessoal pode fazer assim, mas daí tem que olhar pro Roberto ali para ver se tá dando certo ali, né? Para ver se tá dando certo. O Roberto tá, ok, então vamos chamar o Roberto. E Roberto, queria perguntar uma coisa para ti, mas antes quero agradecer a todo mundo que já passou pela live aqui, que já nos assistiu, mandou um oi ali, todo mundo ali. Vou dar uma interagida com as pessoas aqui. Peço para você curtir, compartilhar, seguir o Roberto ali. Agora meu grande novo amigo ali também vai organizar um pouco. A gente fala muito. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser mandar também alguma dúvida, pode mandar também. Exatamente, pode mandar aí. Ô Roberto, perfeito. Entendi esse 3C aqui. Eu tô quase na consultoria aqui. Mas, ô Roberto, eu acho que a maior dificuldade depois, Roberto, é como tu falou, é a pessoa chegar num patamar aqui e manter isso aí, né, com uma disciplina, conforme a vida, como tu disse, na prática é diferente e tem muitas instabilidades, como teve a pandemia. Aqui no Rio Grande do Sul teve as enchentes, não sei se tu viu na internet, muitas pessoas perdendo suas casas ou até a vida. Então, como além de manter, Roberto, como se planejar para o futuro para algumas coisas dessas daí, né? A gente poder, assim, caso alguma coisa aconteça grave, ou como foi a pandemia, muitas pessoas não se planejaram financeiramente para o futuro e acabaram se desesperando, né? Então, aí nesse caso, a gente entra no processo lá, justamente que eu falei da questão das planilhas. É você passar por esse processo também, que é a gente chama de método ROP, né? ROP, e que significa o quê? A partir do momento que você teve aquela consciência, teve a clareza e você vai começar a anotar, porque o problema maior da gente é assim, a gente fica com medo de encarar aquele bicho que é a anotação. Porque você sabe que se você for começar a anotar, se começar a escrever, começar a ver, você vai ver que tem algo ali assim, monstruoso, de tanto dívida, de tanto boleto a pagar, tanta coisa. Só que eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, é melhor você encarar agora, melhor você enfrentar o bicho aí, porque assim, é melhor, vai doer agora para não doer nunca mais. Então eu falo para os meus clientes, é o seguinte, vai ter algum momento que eu vou ter que te dar umas porradas aí para você aprender. Porque senão você não me procurava. Se você estivesse bem, você não me procurava. Quando eu fui procurar ajuda, eu sabia que o que viesse para mim eu tinha que encarar, eu tinha que aceitar. Disciplina, foco, consciência, ajuda da família, todo mundo ali em prol de um objetivo maior, que é sair daquela situação, para depois você viver ali os seus objetivos, suas metas e sonhos. Tem que ter. Você sempre, independente se você a sua situação hoje está endividado, está com o planejamento no 0 a 0, está começando a investir, você tem que ter seus sonhos ali no papel, anotado, buscar, sonhar com aquilo ali, porque aquilo ali é que vai fazer você se impulsionar. E aí entra na questão do planejamento, esse método ROP é o quê? É você registrar, você organizar e você planejar. Quando eu registro, eu tenho novamente a clareza. Por que no meu caso muita coisa não dava certo? Porque eu sempre usei planilha, sempre usei esse método de anotação. E aí o que acontece? Ao registrar, eu apenas estava colocando ali o que passou. Então assim, eu fiz uma planilha, eu tenho um salário de 3 mil, um exemplo, e eu gastei 3.500,
Não adiantou nada eu anotar na planilha 3.500. Só a planilha não resolveu. Então, o que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Organizar. Organizar o quê? Registrei tudo. Ó, agora eu sei que tudo que eu tenho aqui, meu salário é 3.500, é 3.000, eu gastei 3.500. Aí agora eu vou organizar, eu vou segmentar, vou colocar por segmento. Como assim, Roberto? Por segmento? Por categoria. Quanto que eu gastei de alimentação, quanto que eu gastei com saúde, quanto que eu gastei com lazer, quanto que eu gastei com transporte, quanto que eu gastei com moradia. E ali eu segmentei. Eu sei para onde foi o dinheiro. Tem uma frase que você deve, quando você receber o livro que eu te mandei, o meu, você vai ver que tem uma frase lá que eu coloco todo o livro que eu autógrafo, que eu dou lá no autógrafo, eu coloco assim: dinheiro sem direção se perde no caminho. Então isso aqui é você dar direção para o seu dinheiro. Eu registrei, tive clareza, organizei, segmentei. Agora eu vou identificar onde foi que eu gastei mais do que o necessário. Aí vem o planejar. No planejar, eu vou identificar onde que eu tenho que mudar, onde que eu tenho que agir, aonde que eu vou identificar ali o erro. Eu gastei mais foi na alimentação, eu gastei mais foi na moradia, eu gastei mais foi na saúde, eu gastei mais foi no transporte, foi no lazer, foi mais com gastos fixos, foi mais com gastos variáveis, e ali tudo você vai identificar. Então, aí eu trabalho sempre com o cliente, uma planilha que eu mando para ele explicando, mando o vídeo, como é que ele vai fazer, e ele vai me dar depois, vai me mostrar e não fazer esse diagnóstico com ele depois. E aí, a partir daí, a gente vai começar a trabalhar todo o processo dele, onde que a gente vai agir para poder melhorar essa situação. E aí, a partir daí, ele tem essa clareza, ele tem essa consciência. E aí vem a questão lá do foco, da disciplina, das pessoas estarem todo mundo junto, você unir sua família, conversar. Quando aconteceu o problema comigo, da situação minha financeira, eu sentei com o Breno, o meu filho já era maior, já entendia, ó, nós vamos passar por um momento um pouco difícil, um momento complicado, mas creio em Deus, acredito que nós vamos passar por essa, vai ser um momento que Deus nunca nos abandonou, Deus sempre esteve com a gente, né? Então, esse momento vai ser um momento de superação, vai ser um momento de organização, que nós vamos passar por isso novamente e sentamos com ele, ó, mas vai ser necessário. Para a minha pequena, no início, para ela foi só alegria, morar na casa dos avós, né? Sim. Então, para as crianças tudo é festa, né? Mas hoje a gente já conversa com ela, já está com 10 anos, já entende, já mostra tudo, já é uma empreendedora nata, já vive fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa aí, então já tá no sangue. Então é isso, você vai fazer esse. Então anota aí, ó. Método ROPO: registrar, organizar e planejar. Registrar, você ter clareza da sua situação, como é que está ali tudo. Organizar é você segmentar, colocar ali por categoria: alimentação, saúde, transporte, lazer. E planejar, verificar o futuro, o que é que eu tenho que agir, onde que eu tenho que trabalhar, onde que eu tenho que identificar o que eu estou errando. Entendeu? Para você conseguir manter o planejamento em dias. Ô Robério, tu fala bastante em fé. E eu acho que para mim, eu sempre falo nos outros podcasts aqui também, sempre falo que não adianta nada a gente ser quem a gente é, ou planejar, ou ir para um caminho sem fé. E tu fala isso bastante, né? Principalmente em família e fé. Alguma vez tu perdeu tua fé, assim, ou deu aquela vacilada, quase desistida de Deus, assim? Acho que perder não. Eu me converti quando eu cheguei em Brasília, minha família, minha esposa já era cristã, assim, evangélica, né? Então eu me converti quando minha irmã também já era. Eu cheguei aqui, eu me converti. Sempre fui, independente da religião, sempre estive presente, né? Em todos os eventos, assim, eu sempre gostei dessa presença. E a família, a gente fala que o nosso primeiro princípio, nosso primeiro propósito que a gente tem que ter diante de Deus é a nossa família. E aí, a fé você não pode perder de forma alguma. É lógico que a gente às vezes tem nossa briga com Deus, tem nossos diálogo ali com Deus, e você acaba assim: Deus, por que está acontecendo isso? Aí eu aprendi que, na verdade, a gente tem que fazer a pergunta não é por quê, é para quê? Porque tudo tem um propósito. Então, Deus, tudo tem um propósito. Então, quantas pessoas da Bíblia, né, e eu não poderia, em todo lugar que eu vou, eu não posso deixar de falar do Evangelho também, né? Não tem como eu me ver como cristão e não falar das pessoas do Evangelho, porque, assim, o primeiro livro que eu aconselho as pessoas a ler sobre finanças é a Bíblia.
Então, você quer aprender sobre finanças, sobre política, sobre religião, sobre saúde, sobre comportamento, sobre relacionamento, leia a Bíblia, que vai ter tudo lá, e ensinando ali tudo desde 2000 anos atrás. Então, assim, você vai ver que é um dos maiores livros que nós temos no mundo, e tem todos esses ensinamentos lá. Então, eu falo bastante porque tem que ser falado, tem que ser colocado, porque se você não tiver isso, se não for isso, você não vai conseguir suprir ali as suas emoções, os seus traumas, tudo isso que a gente passa, sem a fé, né? Eu costumo brincar assim, sem Jesus com Jesus já é difícil, imagina sem ele, né? Então, assim, sim, tá não é certo. fácil, então a gente tem que encarar e tem que acreditar que ele está conosco, tem um propósito, né? Foi assim na vida de Jó, foi assim na maioria dos grandes homens da Bíblia, você vai ver que todos eles tiveram um momento de dificuldade. Então, talvez se eu não tivesse passado pelo que eu passei, hoje eu não estaria aqui. Minha renda era bem maior, bem melhor do que eu tinha hoje, que eu tenho hoje. E hoje eu vivo mais em paz, vivo mais tranquilo, né? Lógico que eu quero ter mais renda, eu quero melhorar a minha renda, eu quero melhorar a situação da minha família, isso todo mundo quer. Mas hoje eu vivo em paz do jeito que eu vivia antes. Nós vivemos mais em paz hoje. E isso tudo tem a ver com a experiência, com tudo que nós passamos, com tudo que nós vivemos, para poder hoje você estar sendo essa ponte, esse elo de ligação para as pessoas que precisam. Porque, sim, isso aí é fato. Tem gente que, às vezes, pensa em tirar a vida por causa de dívidas. Né? E a principal dívida, hoje em dia, que tem preocupado as pessoas, é principalmente aquelas pessoas que têm dívida com a agiota, que nós sabemos que é algo arriscado, perigoso. Então, assim, questão de dívida, a primeira dívida que você tem que se preocupar é a dívida com o seu agiota, tá? É cristão ou não, tá bom? Robério, tu falou vários pontos importantes ali sobre os teus ensinamentos. Quero reforçar aqui também a compartilhar, a seguir aqui, principalmente o Robério, para ti que está nos assistindo aqui, vai nos assistir depois também, a deixar teu comentário, a tua pergunta, se tu está nos assistindo depois deste ao vivo. E, Robério, quais são as prestações de serviço, além de se apaixonar pelo teu livro ali, que eu vi ali, tu falou tanto desse livro ali, eu fiquei, eu acho que eu vou ter que comprar mesmo, que não adianta, né? A gente tem que ter uma educação financeira organizada, planejada, né? E registrada, como diz que eu tô aqui só anotando. E como eu faço essa entrada de contato contigo, com as prestações de serviço, o que tu oferece ali para as pessoas que lhe contratam? Então, hoje eu tenho a minha mentoria, né, individual, a pessoa pode entrar em contato comigo, que vai ter ali eu vou fazer ali a primeira sessão com ela, gratuita, para entender a situação, saber o que é que ela quer, qual o nível que ela está de conhecimento, de finanças ou não, se ela vai querer só fazer um planejamento, quer sair das dívidas, ou quer começar a investir. Então, tenho essa mentoria individual. Eu faço também palestras, né, em escolas, igrejas, instituições, empresas, através tanto pessoal quanto através da Sebrasa, que é a empresa que é a cooperativa que a gente trabalha. E também tenho os cursos assim, que eu faço, não curso gravado, né, mas eu tenho um curso assim, a pessoa, eu quero fazer um curso, um intensivão, um workshop, online, presencial, se for em outro estado, outra cidade, dependendo do local. Se a pessoa quiser presencial, eu vou, se não, se for online, a gente faz online também. Então, são esses pontos. Palestra, treinamentos e mentorias, né, para empresas, instituições, escolas, e a venda do livro. O livro, como eu falei, tem um livro digital, você pode comprar no link na bio, na minha internet tem, no meu Instagram tem, eu sempre estou colocando também lá. E também o livro digital, o livro físico, que a pessoa pode pedir, eu mando para qualquer lugar do Brasil, que é o Chega de Dívidas, né? E aqui você vai ter muita coisa bacana, conforme a gente falou, que a gente não trata só sobre dinheiro, né? A gente trata muita coisa, ó. A realidade do endividamento do Brasil, por que ficamos endividados, mude a mentalidade, saia das dívidas, a importância da organização financeira para sair das dívidas, ajustando o orçamento, prioridades financeiras, técnicas, reservas de quitação. Então tem tudo isso, financiamento imobiliário, se é bom, se não é. Então é um livro que é rico de conhecimento e que vai te ajudar bastante, lembrando sempre
que o livro ali é a porta de entrada, ele não vai resolver seus problemas. Que as pessoas, às vezes eu costumo brincar com as pessoas, que elas chegam para mim assim, Roberto, eu preciso sair da dívida, eu estou endividado, e você começa a sessão, a pessoa quer sair da dívida em 2 meses. Aí eu falo, você está 10 anos endividado, quer sair em 2 meses, né? Aquele mediatismo do brasileiro, né? A pessoa às vezes quer começar a investir, nunca investiu na vida, já quer chegar aqui, não, eu quero investir em criptomoedas, eu quero opções binárias, um monte de coisa. Eu falei, não, calma, vamos devagar. Você não sabia investir ainda ontem, já quer começar agora logo no mais difícil. Não, vamos aprender, vamos devagar, vamos aos poucos, com consistência, com paciência, com disciplina. É isso que vai construir ali o seu patrimônio no futuro. É mais ou menos isso aí que acontecer. Roberto, para pegar esse gancho que tu falou aqui, ó, a Cássia Cris aqui mandou, fala um pouco sobre a reserva financeira. Reserva financeira. Essa é onde pega todo mundo, viu? Que a pessoa fala bem assim, a pessoa sempre fala para mim bem assim, Roberto, nunca sobra dinheiro. Aí eu passo para ela, pega essa daí, tá? Essa aí para você depois fazer o corte e colocar lá. Ok. Para você conseguir fazer com que o seu dinheiro viva bem, antes da gente começar a falar da reserva, que não falar sobre ela aqui nesses 4 pontos. Para você conseguir o sucesso na sua vida financeira, você tem que passar pelos 4 pilares da multiplicação. Isso aí eu aprofundo bastante no meu treinamento, na minha mentoria. Que é o quê? Você gerar, você cuidar, você proteger e você multiplicar. Pensa bem comigo. Não foi assim que aconteceu com... Eu falo que isso aqui é um ensinamento da nossa vida. Não foi assim com Jesus. Ele primeiro fez o quê? Ele gerou os discípulos, cuidou dos discípulos, protegeu os discípulos e multiplicou. Nós estamos aqui hoje por causa dessa multiplicação. Na nossa vida familiar, não é dessa forma também. A gente gera nossos filhos, né? A gente cuida dos nossos filhos, protege nossos filhos e depois eles vão embora e multiplicam a vida deles. E por que não nas finanças? Você tem que primeiro gerar renda. As pessoas me procuram e falam assim, Roberto, eu quero sair das dívidas. Eu falei, você tem renda? Tem algum tipo de renda? Se não tiver, a primeira coisa que você tem que preocupar é fazer uma renda. Esquece as outras coisas. Depois, você vai cuidar melhor do seu dinheiro. Cuidar é você saber quanto que você está gastando e quanto que você tem de entrada de dinheiro, do dinheiro que você gerou. Depois você vai proteger esse dinheiro. E depois você vai multiplicar esse dinheiro. E a reserva financeira entra na proteção. Quando a gente teve um problema nosso financeiro, ainda tivemos um agravante que nosso carro foi roubado. E eu não tinha o seguro do carro. Eu perdi o carro, recuperei, demorei 2 anos para poder arrumar esse carro. Justamente por causa das prioridades. Se você não definir prioridades na sua vida financeira, você vai se atropelar no meio do caminho. Na época que eu fui para a casa do meu sogro, eu peguei o carro de volta, ficou lá ele só a carcaça, todo só depenaram ele todinho, né? E aí o pessoal às vezes falava comigo, você não vai arrumar o carro? Não, o carro está parado. Eu falei, não é prioridade, tem outras prioridades. Depois que eu resolver as prioridades, eu vou arrumar o carro. E aí entrou a questão da reserva. Quando a gente teve um problema financeiro com a empresa, se eu tivesse feito a reserva, talvez eu não tinha passado pelo que eu passei, né? E eu não fiz. Era aquela ação, entrava o dinheiro, usava o dinheiro, entrava e usava o dinheiro. E aí as pessoas falam assim, não sobra. Não sobra por quê? Porque não é prioridade. Então, como é que você vai fazer para construir a sua reserva? Primeira coisa, você não vai esperar sobrar. Você vai tirar o dinheiro logo de cara. Você vai investir antes e gastar o dinheiro depois. Como assim, Roberto? Tá maluco? Não, é o seguinte, quando você trabalha CLT, qual é o primeiro dinheiro que sai do seu salário? Não é o dinheiro do governo? Não é o INSS? Algo que você não sabe nem se vai receber no futuro? Aí o que acontece? As pessoas, você recebe seu salário líquido e já teve o desconto. Então você vai fazer um boleto para você. Isso aqui é para mim pagar, é para o meu investimento, para a minha reserva. E ali você vai montar a reserva. E como que funciona a reserva? A reserva ela tem que ser de 3 meses a 1 ano do seu custo de vida. Como assim, Roberto? Meu custo de vida. Um exemplo. Você tem um custo de vida hoje, água, luz, telefone, despesa fixa, aquilo que faça chuva ou faça sol, você tem que pagar de R$4.000. Então você tem que ter ali entre R$12.000, que é 3 meses, né? Ou então ali mais valores, que é referente ali até 6 ou 12 meses. Para quem é autônomo, é o ideal ter 12 meses.
12 até mais meses da reserva. Um exemplo, se eu tenho um salário, um custo de vida de 5 mil, eu teria que ter 60 mil de um ano. Mas, Roberto, como é que eu vou construir 60 mil do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. É todo dia tirando um pouquinho. Quanto que eu posso guardar agora? Eu posso guardar 10% da minha renda. Posso guardar 5% da minha renda. Aí você vai aprender sobre os investimentos depois, para não deixar na poupança, para não perder para a inflação. E aí você vai fazer essa reserva. Primeiro começa com um mês. Cara, se eu ficar desempregado hoje, eu já tenho um mês da minha reserva. Eu tenho 5 mil guardado. E se algo acontecer, um imprevisto vai acontecer, porque vai acontecer, né? Minha avó já dizia, quem guarda tem, quem não guarda fica sem, né? Então é isso que vai fazer. Na Bíblia diz também, né? Lá da questão lá das formigas, né? A formiga guarda, reserva, aí tem a questão da cigarra, que gasta tudo, vai na farra, aquela coisa toda. E a formiga guardou para o tempo ruim. Não foi assim também com a história lá de Josué, né? Dos irmãos, tudo, que ele foi lá e depois tinha que ficar um período de 7 anos de vaca magra e 7 anos depois de vaca gorda, que teve que guardar, né? Então é isso, né? Então é dessa situação que a gente está falando, é você guardar para o imprevisto. E vai acontecer, tá? Nós todos estamos sujeitos aqui a essa situação de imprevisto, e vai acontecer. E aí você tem que ter o dinheiro guardado sobre essa questão da reserva. E a reserva é isso, é você guardar uma parte todo mês um pouco. Roberto, eu precisei usar o dinheiro da minha reserva. Você usa e você repõe. Por que é importante a reserva? Olha só como é que a gente se endivida. Vamos supor que hoje eu não estou fazendo reserva nenhuma. Aí ali na sua casa, sua máquina de lavar quebrou. Teve um problema na sua casa, quebrou a máquina de lavar. O que é que vai acontecer? Se você não tem uma reserva, você vai usar ou cartão de crédito, ou vai pegar emprestado com alguém, ou vai comprar aquela máquina ali a prestações a perder de vista. Se você não faz aquele orçamento todinho que nós falamos anteriormente, e você não vê se aquela parcela de R$100 ou de R$200 cabe no seu orçamento, você fez uma dívida que você não podia. Se você tem a reserva, você pode usar a reserva para consertar aquela máquina ou até comprar outra máquina. E aí entra também a questão, às vezes, do uso, por exemplo, inteligente do cartão de crédito. Um exemplo aqui, bem simples. Vamos supor que você ia comprar uma máquina que custa R$1.000. E essa máquina, e você tem R$1.000 à vista. E você tem um cartão que você tem um limite de R$1.000. Só que chega no lojista e fala assim, quanto que é à vista? Tem desconto? O cara vai falar, não, é R$1.000. No cartão, R$1.000 eu vou pagar juros? Não, é R$1.000 dividido em 10 de 100. Aí sim, aí você usa o cartão. Por quê, Roberto? Porque você tem os R$1.000, se caso tiver algum problema, para poder usar ali. E você pega o seu R$1.000, deixa investido, rendendo, e todo mês você vai tirar R$100 para poder pagar a prestação. Só que seu R$1.000 vai virar R$1.100, R$1.200 lá na frente. É isso que é você usar a inteligência dos cartões, a inteligência financeira ao seu favor. É esse tipo de raciocínio, de cálculo que você tem que fazer, entendeu? Tá certo. Ô, Roberto, não tem como falar em educação financeira sem falar de uma coisa que está bem assim hoje em dia. O dinheiro, às vezes, ele se torna um deus da pessoa, né? Ele se torna um vilão também. Ele mexe com, às vezes, a educação ou a pessoa, que a gente vê muito no setor político. A gente fala com bastante políticos aqui da região, que às vezes eles mudam, não só os políticos, mas as pessoas mudam de ideia por causa de alguma coisa relacionado ao dinheiro, assim, oferecido e tal. E tu acha que o dinheiro também, para algumas pessoas, acabam se tornando um deus? Sim, que a Bíblia inclusive fala que em relação a isso, né? Amor ao dinheiro. E a gente costuma dizer que o dinheiro, ele é um péssimo senhor e um ótimo servo. Então, amor ao dinheiro é isso, é você não pode deixar o dinheiro como seu senhor, mas como seu servo. Ele vai te servir bem. E outra coisa que a gente fala bastante é que dinheiro não aceita desaforo. Por isso que eu falo assim, se você não dá a direção para o seu dinheiro, ele vai para quem dá a direção. Então, dinheiro não aceita desaforo. Tem uma historinha do livro que é a Psicologia Financeira, que ele conta várias historiazinhas lá, né? E uma das histórias é que tem um homem rico
super rico, um empresário rico, muito rico, e um senhor que era faxineiro. E aquele empresário rico fazia o quê? Pegava moedas, né? Todo mundo aqui que teve a sua infância, por exemplo, que já viveu aí, né? Já foi num lago, num rio, tinha aquela mania de pegar aquelas pedrinhas e jogava a pedrinha aí quicando, né? Na água. Né? Todo mundo brincou disso, em algum dia da sua infância. E ele fazia isso com a moeda de ouro. Ele pegava as moedas de ouro e jogava no rio, jogava para os cantos. Né? Ele chegou num restaurante chique, alguma coisa, e quebrou alguma taça lá, aí o pessoal falou que tinha que pagar a taça, ele falou, toma aqui, deu não sei quantos dólares lá, pode pagar a taça, comprar o que você quiser. Chegou a um ponto da vida que esse cara quebrou, ficou sem dinheiro nenhum e praticamente morreu quebrado. Já o senhor, que era faxineiro, aprendeu ali pouco coisas sobre finanças, mas gastava corretamente, investia um pouquinho todo mês, e aquele cara morreu ajudando uma instituições a qual ele morreu como se fosse um grande empresário e não tinha muito conhecimento técnico. Por isso que a gente fala que é comportamento. O conhecimento técnico é importante, é imprescindível, mas às vezes o comportamento ajuda muito mais a você mudar essa realidade. Então, por isso que o dinheiro ele não aceita desaforo. Então, você tem que ter essa consciência que você não pode ter amor ao dinheiro. Você tem que pedir a Deus sabedoria, consciência de que você fazer com ele, que nós somos mordomos. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então, se eu não estou cuidando bem, eu não vou. Então, se eu não sei cuidar de aquela palavra que fala assim, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Se eu não sei cuidar de R$1.000, como é que eu vou cuidar de 10? Entendeu? É mais ou menos isso, é nesse sentido que a gente tem que entender que a Bíblia está sempre nos ensinando. Inclusive, fala lá em Romanos 12 que transformais a nossa mente, seja renovado pela transformação da nossa mente. Então, é isso que a gente tem que fazer sempre, renovar a nossa mente. Entendeu? Tá certo, Robério, olha, ele é filósofo também, assim, e eu acho muito bonito essas reflexões, essa dinâmica que tu tem, que tu compara histórias com a prática, que é bem de pessoas que realmente acontecem as coisas, sabe, Robério? Quando eu te vi ali a tua história ali com o MC Drama ali, dando os exemplos para ele, conforme a pessoa ia, tu tá falando comigo, mas aí tava falando com o MC Drama, são dinâmicas diferentes, mas a base é a mesma, e eu acho bem bonita essa dinâmica, esses exemplos que tu dá. E, Robério, o Combicast sempre faz algumas perguntas aqui, gostaria que tu respondesse assim, ó, se a tua vida fosse um livro, qual seria a capa ali? Como é que seria o título? Essa foi muito fácil, né? Chega de dívidas. Tá certo, Roberto. Robério, aproveitando o gancho, só te chamar no WhatsApp, no teu Instagram ali, nas tuas redes sociais ali, se tu quiser reforçar aqui também, a gente botar aqui para adquirir teu livro e também te chamar para alguma consultoria ali. É o WhatsApp, não, o Instagram, arroba Robério Finanças, finanças sem o cedilha, né, fica Financas, e o meu WhatsApp, né, DDD 61 8439-4795. Então esse é o contato que você vai ter comigo, a todo momento, eu te respondo a todo momento. Uma vez que você teve contato comigo, nunca mais vai deixar de ter, porque eu vou estar te mandando mensagem sempre, tá? Então você falou comigo uma vez, você nunca mais vai ser esquecido. Então é isso. Tá certo. E, Robério, pelo que tu quer ser lembrado? Transformação de vida das pessoas. É esse legado que eu quero deixar. Lá na frente, a pessoa, quando eu me endividei e eu entrei para a educação financeira, que eu vi que a porcentagem que 77% dos brasileiros estão endividados, hoje é essa marca, né? Ou seja, de cada 10, 7 estão endividados. Eu falei, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, já vou ser feliz. Uma pessoa já mudei, que é a minha. E agora é transformar a vida de outras pessoas. Então, acho que é transformação de vida, de comportamento, de hábitos. Mas se eu conseguir deixar esse legado de lá na frente, as pessoas vão lembrar assim, Robério me ajudou muito. Se não fosse Robério, eu não estaria aqui hoje. É como eu falo com alguns mentores que eu tive. Se não fosse alguns mentores que eu tive na minha jornada, não estaria aqui hoje fazendo esse podcast contigo.
Tá certo. E, Robério, se tu pudesse dar um conselho para 150 mil pessoas que assistirão esse ao vivo, assim, qual é o conselho que tu daria? Dinheiro sem direção se perde no caminho. Dê direção ao seu dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Honre sua família, honre seus mentores e nunca perca a fé. Tá certo. Roberto, eu te adorei, Roberto. Tem que vir mais vezes aí durante o ano. Principalmente pra gente fazer aqueles quadros assim, que eu sei que é muito correria pra ti, mas fazer a dica do especialista. Hoje a gente abordou assim, bastante coisa, né? Mas a gente pode estar sempre fazendo assim um específico. Vamos falar só sobre dívida, vamos falar só sobre planejamento, vamos falar só sobre investimento. Então tem muito assunto. A educação financeira é ampla, tem muita coisa. E financeira também não é questão não somente focada no dinheiro, né, Robério? Às vezes é familiar, né? Tudo. É o que eu falei lá no início, né? Pensamentos, sentimentos, emoções, né? Que nós somos formados como que nós somos formados, né? Espírito, alma e corpo. Então a gente tem que pedir a direção do espírito para que a alma, onde está nosso sentimento, nossas emoções, ela se consiga tratar bem, trabalhar bem com o espírito para que o corpo desenvolva. Porque se a gente não estiver bem espiritualmente, as emoções vão estar totalmente abaladas e vai refletir no corpo. Por isso que hoje nós temos inúmeras doenças aí hoje em dia que acabam afetando a nossa saúde. Bom, eu vou fazer o encerramento, Robério. Eu queria que tu deixasse para esse encerramento as últimas palavras desse episódio 43, o segundo do ano. Não, acho que é agradecer mesmo. Agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui. Agradecer a você mais uma vez pelo convite. Foi sensacional. Gostei demais da participação. Espero que o pessoal aí assista depois, curta, comenta, goste. Obrigado àqueles que estiveram aqui, que dedicaram um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui nos ouvindo, né? Que a gente sabe que hoje o tempo é muito valioso. E o que eu posso deixar de mensagem final é evite atalhos. Que se fosse bom, se chamava caminho. Tá certo, viu? Eu adorei. O Roberto tem que vir mais vezes, pelo menos uma vez por mês, para dar um aviso pro pessoal, ó, tu tá gastando demais. O Robério é aquele cara que ninguém queria ser, né, Robério? Aquele cara chato. Não, ó, vamos botar, organizar, vamos pensar no futuro. Ô, Robério, a última pergunta que meus seguidores fizeram, eu fiz uma caixinha. E por que o dinheiro rendia tanto com os nossos pais e agora parece que não rende tanto? Essa foi uma pergunta do seguidor também. Não entendi. Como é que é? Repete, por favor. Por que o dinheiro com os nossos pais e avós rendia tanto e agora não está rendendo tanto como quando a gente é adulto agora? Um exemplo que ela deu. R$1 eu comprava 10 pães franceses, né? Agora o R$10 é 10 pães franceses. Parece que rendia mais antigamente. Tá. A primeira coisa, assim, deixar embaixo do colchão não é a solução, tá? Assim, a gente, no caso, é a nossa inflação, né? A gente, quando eu ensino as pessoas a investirem, eu sempre falo para elas focarem em alguns pontos, né? Que ela tem que investir para acumular patrimônio, ela tem que investir para receber renda passiva, que é o dinheiro trabalhando para você, e também para se proteger da inflação. Então não adianta nada, por exemplo, aqui um exemplo básico aqui, eu deixar meu dinheiro na poupança e na poupança ele rende, por exemplo, vamos dar um exemplo básico aqui, 6% ao ano, sendo que a inflação foi 6,5% ao ano. Então eu perdi dinheiro para a inflação. Então é isso que ela está querendo dizer. Então a gente perdeu o poder de compra. Então por isso que você tem que entender sobre alguns investimentos para você sempre estar investindo em algo que vai te ajudar lá no futuro, vai te ajudar lá na frente. Que aí você pega, hoje, por exemplo, se você pega o seu rendimento líquido, você fez um investimento ali no CDB ou no Tesouro Direto, que é o nosso rendimento aí, que é nossos investimentos de renda fixa, e rendeu 14% ao ano.
e você teve uma inflação, por exemplo, de 4%, então o rendimento líquido real foi 10%. Então é isso que você tem que entender, sempre está protegendo da inflação, né, que é para você conseguir ter esse ganho real lá na frente. Então, gente, e eu fiz uma palestra semana passada para uma empresa aqui para os jovens, e eu mostrei aí na realidade, se os jovens hoje com 18, 17, 18 anos começar a guardar R$100, daqui 20, 30 anos, ele vai ter um montante muito, muito grande na conta dele. Se eu tivesse feito isso lá atrás, que eu já fui jovem, todo mundo já foi jovem um dia e acha que nunca vai chegar à idade adulta, né? Acha que a gente vai morrer amanhã, que esse é um mal que nós temos aí no século das pessoas, que amanhã pertence a Deus, é outro motivo que as pessoas gastam, às vezes, desenfreadamente. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas se não acontecer nada drástico na sua vida, pelo menos até os 77, 78 anos, que é a nossa média de idade, aí você vai estar. Então, vale a pena você começar. Quanto antes, melhor. Mas se não começar quanto antes, comece hoje, independente da sua idade. Comece hoje. O importante é você começar. Que seja com R$1, com R$10, com R$20, com R$50. Você vai ver lá na frente quanto que você teve ali a gente fala dos juros compostos trabalhando para você. Tem uma frase do Albert Einstein que ele fala assim, que os juros compostos, ele é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, recebe. Quem não entende, paga. É assim que nós vivemos. Tá certo. Robério, quero te agradecer para fazer esse encerramento, que infelizmente não tem que encerrar, né? Mas quero te agradecer imensamente pela oportunidade, pela confiança. Deixar aberto aqui também para tu voltar a retornar as mais vezes. Se tu vier ao Rio Grande do Sul, sempre bem-vindo aqui também. A minha cidade, que eu falo tanto aqui, eu não sou daqui, mas eu fiz esse pertencimento a essa cidade, levo essa cidade para mais de 150 mil pessoas. Quero te agradecer. Agora eu vou te levar para mais de 150 mil pessoas que vão assistir tudo depois. E, Robério, eu desejo todo o sucesso do mundo. Quando chegar também ao livro, pessoal que está nos assistindo, ele tem tanto virtual como físico. Eu sou do tempo antigo, Robério. Eu gosto do cheirar o livro, marcar, dobrar a página. Então, quando chegar o livro, vou falar para vocês ali como é que é. Vou devorar esse livro várias vezes. Eu acho que é um livro bem bacana, bem legal. Já posta, já manda para o pessoal. Isso. Né? E também vou deixar aqui a cada corte o link ali embaixo nas descrições do corte ali do Robério, dos melhores momentos. Acho que não vai ter, acho que vou ter que botar inteiro ou o corte inteiro ali. Mas vai ser bem desafiador para mim. Mas, Robério, quero agradecer, mandar te desejar um ótimo ano, que esse ano seja de grandes realizações para ti. Esse ano vai ser muito bom aqui pra gente também. E eu quero te desejar todo sucesso, cara, principalmente pela essa tua humildade também, parar teu tempo, parar tua vida aí com a tua família também, dedicar um pouco pra gente. E também desejar... Eu acho que vários pontos aqui tu disse, assim, anotei tudo e quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço mais uma vez, né? Obrigado pela participação. Desejar também que você tenha um ano abençoado, que você possa atingir muito mais pessoas com o seu programa, que seja bênção na vida de outras pessoas que possam passar. Deus abençoe grandemente a sua família, todos os seus aí. E com certeza, quando eu tiver oportunidade, eu vou aí no Rio Grande do Sul, sim. É um dos estados que eu não conheço. Então, vamos deixar aí programado. Quem sabe logo a gente aparece por aí. Isso. Se alguém já quiser fazer um treinamento, uma mentoria em alguma empresa, já entre em contato que a gente já aparece aí. Como é que é o nome da sua cidade mesmo? É cidade do Imbé. Imbé, então. Rio Grande do Sul, né? Isso. Então tá. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, deixar aqui alguns avisos, que este episódio estará disponível em algumas horas aqui no YouTube. Será retirado em algumas horas, mas eu acho que Robério, eu vou fazer, acho que eu vou deixar aqui no Instagram, hein? Acho que eu vou deixar aqui no Instagram porque é muito enriquecedor. Eu acho que eu vou mudar a dinâmica. Aprendi muito contigo. Também. Isso, vamos deixar aqui. E também eu vou repassar lá pro YouTube com os patrocinadores, os apoiadores do canal também.
E quero agradecer a todo mundo. Compartilha, curte, segue o Robério aí, já adquire teu livro, não perde tempo. Não perde tempo. Chega de dívidas, né, Robério? Chega de dívidas. Vamos, uma vida nova, um ano novo, né? Aproveita aí para aqueles também que talvez alguns seguidores meus que passaram aí. Deixa aí suas redes sociais, fala para eles também aí no YouTube, no Instagram, que a pessoa pode seguir também, sempre tem conteúdo aí muito enriquecedor, né, para as pessoas. E isso, a gente sempre mostra que o impossível é uma questão de opinião, senhoras e senhores. Tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado, Robério. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Do seu podcastas, vamos celebrar com alegria e conhecimento prontos pra brilhar. Venha conosco, juntos vamos sonhar. A Kombi é a estrada da aventura está no ar.